E esses dias que as pessoas estão com baixa energia simplesmente fazem parte de todas as pessoas. Grandes atletas, executivos, pessoas de altíssima performance têm esses dias de baixa energia, desânimo, simplesmente eles não conseguem fazer, mas a grande diferença é que eles têm algumas estratégias para resgatar a energia. Fala pessoal, André do Manpower, Academia Cerebral, especialista em neurociência comportamental, criador do método Reprograme Seu Cérebro. Hoje falaremos sobre algo que é parte do dia a dia de qualquer ser humano. Nós não temos o mesmo nível de energia todos os dias. A grande diferença entre as pessoas de alta e baixa performance é que quem tem realmente resultados significativos sabe o que fazer nestes dias de escassez, dias em que simplesmente o desânimo toma conta, a preguiça, simplesmente não há energia. A pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas ela simplesmente não faz, não há como ser feito, não há a energia necessária. E o mais importante é que isso realmente acaba tomando conta da maior parte dos nossos dias. Se a gente realmente for frio e calculista e olhar para o nosso histórico, a maior parte dos dias que realmente gerou algum tipo de transformação significativa, que nos fez ter o que nós temos hoje, simplesmente foram a minoria. Poucos dias em que nós tínhamos ali força de vontade, estávamos confiantes, ou seja, nós dependemos meio que do acaso de poucos dias que de repente tudo parece confluir e ali sim as coisas acontecem. Imagine só como seria se fosse diferente. E aqui existe, portanto, a primeira grande distinção, e essa já é a primeira parte, você identificar em qual dessas duas divisões você se encontra, em qual desses dois grupos. A maior parte das pessoas, o grupo dos 99%, como a gente sempre comenta por aqui, é aquele grupo de pessoas que depende da motivação externa. É quando ela percebe algo que é interessante, talvez um vídeo, alguém que disse algo, ou uma oportunidade, ou um corpo bonito, e ela olha para esse corpo e fala, eu quero ter esse corpo. Aí ela se matricula na academia. O grande problema é que depois da matrícula, ela precisa ir na academia, e aí já é uma outra discussão, porque ali a força de vontade, aquela motivação extrínseca, não mais faz parte da equação, e ela acaba começando muitas coisas e parando. É o famoso muita iniciativa e pouca acabativa. Isso, de fato, faz parte da maior parte das pessoas. Porém, existe um outro grupo, o grupo das pessoas que realmente tem muito mais gestão do que elas realmente fazem. E a grande vantagem é que ao invés de dependerem de poucos dias ao longo da vida que realmente elas conseguem ter gestão, este outro grupo consegue fazer isso de forma constante, consistente. Se a gente for pegar grandes atletas, eles não treinam somente quando existe ali um ímpeto, uma motivação externa, que alguém disse, vamos lá. Não, ele simplesmente comparece todos os dias no treinamento, assim como um bom executivo, assim como uma pessoa que realmente tem um empreendimento, uma causa que realmente ela defende. E é aí que de fato a gente percebe o grupo de pessoas que faz diferença no mundo. Eles conseguem ter essa energia interna, eles sabem o que fazer mesmo em momentos de baixa, afinal, todas as pessoas têm os seus momentos de baixa, só que o atleta, ele sabe o que fazer exatamente nessa situação. Quando ele olha para a quadra, ele olha para o momento e ele fala, cara, hoje eu não tô bem, mas eu preciso estar, porque para mim é importante, para o meu time, para minha carreira, para esse campeonato é importante. E o que ele faz? Existem algumas histórias muito interessantes, inclusive uma delas muito famosa é a do Michael Jordan. Michael Jordan é indiscutível, um dos grandes esportistas de todos os tempos, um dos maiores jogadores de NBA, se não o maior, e aí depende muito da opinião, inclusive se você é fã do Michael Jordan, coloca aqui embaixo. Mas o fato é, disso e desse tipo de comportamento que ele tinha, não há como não ser fã. Afinal, ele tinha momentos de baixa. E aqui a gente pode aprender e aprender com realmente quem fez grandes feitos ao longo da própria vida. E o que ele fala, que inclusive era a conduta dele, é que nestes dias que ele simplesmente percebia que ele não estava jogando bem, que não estava fluindo, que ele não tinha aquela energia que ele realmente tinha, a famosa a besta interna que fazia ele ir para cima, jogadas fascinantes, o que ele fazia para ter essa chance de voltar a ser o tradicional Michael Jordan, esse que realmente ia para cima, era simplesmente buscar elementos que trouxessem a energia de volta para ele. E como ele fazia isso, ao invés de depender de elementos que aparecessem ali ao acaso e que aí sim ele visse um corpo legal, ou ele visse na TV, ou alguém provocasse ele gerava o que ele precisava. Ou seja, ele sabia exatamente o que despertava essa gana dentro dele e ele causava essas situações. E uma dessas condutas era exatamente quando o adversário retrucava ou brigava com ele ou o desafiava. Isso para ele era fascinante, era ali que ele crescia, virava um animal e simplesmente fazia tudo aquilo acontecer. Só que não era sempre que acontecia, então o que ele fazia? Ele causava essas situações. Ele provocava, ele cutucava, ele fazia de absolutamente tudo para que o adversário retrucasse.
e bastava um primeiro sinal de um adversário retrucando para que aí sim ele usava aquilo e montava em cima daquilo e virava de fato o Michael Jordan. Agora, olha só que interessante, ele não dependia de elementos externos. A maior parte das pessoas simplesmente segue na rotina e fala, poxa, hoje eu tô desanimado, tô aqui simplesmente, o que eu faço? E ela começa a tentar buscar a energia, mas a energia não vem do nada, ela precisa achar os gatilhos que despertam, que geram algum tipo de impulso interno, como nesse caso do Michael Jordan, que é ali, no caso, a raiva, né? A raiva positiva, é a famosa vingança positiva. Ah é? Você fez um ponto em cima de mim, quer ver? Eu vou fazer 2 em cima de você, e isso gerava, neste sentido, um bom atleta, um atleta que realmente conseguia fazer muito mais do que a média. Mas eu quero parar aqui e aproveitar este contexto para avaliar como a gente costuma fazer em geral no nosso dia a dia. Se alguém nos provoca, a maior parte das pessoas diminui. Enquanto isso, existem algumas pessoas que simplesmente usam esta provocação para criar essa tal vingança positiva. Quando alguém fala, poxa, eu não sei se você consegue fazer isso nesse prazo, aí a pessoa realmente pega essa energia e faz simplesmente para provar para o outro e para ele mesmo que de fato ele consegue fazer. Ou seja, é um uso de estímulos que acontecem ao nosso redor, mas um uso efetivo, um uso alinhado aos nossos próprios objetivos. Então, se alguém nos dá uma deixa que simplesmente pode nos ajudar, por que não utilizar isso a nosso favor, a favor dos nossos objetivos, a favor de fazer com que a gente realmente faça acontecer aquilo que a gente quer que aconteça? Afinal, não é sempre que nós temos o nosso combustível ali no máximo. É como se você estivesse numa corrida e em alguns jogos ali existe um botão de turbo. É a hora que você aperta ali, na verdade, o nitro, né? Você aperta e o carro de repente vai. E é efetivamente aquela energia que você precisa em algumas situações que você fala, cara, seria fantástico se eu desse agora uma acelerada. E eu queria que você agora parasse e avaliasse na sua própria rotina o que realmente aconteceria se você de repente pegasse um dia ou até uma semana e desse uma acelerada. Eu tenho certeza que tem alguma área da sua vida que você tem uma somatória de pendências. Talvez na sua casa você tenha uma série de coisas a fazer, de repente organizar alguma coisa, mas isso acontece comigo constantemente, inclusive sempre aconteceu. No começo da minha carreira já acontecia. Quando eu era estagiário, o meu primeiro emprego, meu primeiro estágio foi no Citibank, depois passei pela Johnson, depois Danone, BTG Pactual e por aí vai, mas no fundo isso sempre acontece. E existia uma situação ali que realmente eu tinha muita coisa a ser feita logo no começo. E um estagiário não é tão maduro assim, né? Na hora que vai acumulando um monte de coisa, ele começa a ficar um pouco aflito, exatamente como aconteceu ali comigo. Uma pilha que ia crescendo e eu falei, nossa, eu preciso resolver isso. E era uma pilha que era simplesmente trabalho braçal mesmo. Era trabalhar, sentar e fazer aquilo acontecer. E aquilo ia só se acumulando, porque eu não tinha tempo para fazer aquilo. O que eu fiz? Simplesmente eu olhei para aquilo e falei, cara, e se eu automatizasse esse negócio? Mas no dia a dia eu não poderia ficar fazendo isso porque não dava tempo de fato. E aí eu pensei, fiquei pensando, maquinando o que eu poderia fazer e simplesmente eu bolei uma estratégia e falei, eu posso implementar isso, criar um programa aqui no computador e efetivamente este programa resumir aquilo que eu preciso fazer de uma forma automatizada, simplesmente ao apertar de um botão. E foi exatamente o que eu fiz. Eu passei ali uma série de noites, virando noites, para que realmente eu resolvesse esse problema que estava ali me tirando noites, né? Então era melhor eu tirar a noite para resolver do que tirar a noite para ficar pensando e não conseguir dormir. Então dormir já não era uma variável que eu estava ali conseguindo fazer naquele momento. Eu falei, então, quer saber? Eu vou pegar esse momento e resolver. E eu criei este programa. E o que ele faria era simplesmente automatizar o trabalho de 20 dias, porque era um trabalho que era rotineiro. Todos os meses a mesma coisa e era a maior parte do meu tempo. Literalmente 20 dias do mês que eu precisava usar para fazer aquilo, mas aquilo estava me consumindo e eu fiz um programa que no apertar de um botão ele conseguia cruzar as informações que eu tinha que ficar fazendo, buscando, olhando em todos os lugares e simplesmente eu usei aquela energia, a energia da raiva, a energia de, poxa, não estou dando conta e é um uso efetivo que me permitiu criar um programa que me ajudou simplesmente a resolver um problema de uma forma muito mais efetiva. E no mês seguinte, o que é legal é que de fato, primeiro, por ser uma história real, ela me traz uma certa lembrança positiva, até um despertar de emoções aqui, mas foi de fato o meu grande primeiro projeto, porque tudo aquilo que eu demoraria 20 dias para fazer, a minha chefe me entregou aquilo e falou, olha, tá aqui desse mês a lista das coisas que você tem que fazer. E aí eu falei, muito bom, muito obrigado, beleza, deixei ela ir, eu apertei um botão, eu esperei ela ir embora, e aí eu falei, tá aqui, desse mês a lista das coisas que você tem que fazer. E aí eu falei, muito bom, muito obrigado, beleza, deixei ela ir, eu apertei um botão, eu esperei ela ir embora, e aí eu falei, tá aqui, desse mês a lista das coisas que você tem que fazer. E aí eu falei, muito bom, muito obrigado, beleza, deixei ela ir, eu apertei um botão, eu esperei ela ir embora, e aí eu falei, tá aqui, desse mês a lista das coisas que você tem que fazer. E aí eu falei, muito bom, muito obrigado, beleza, deixei ela ir, eu apertei um botão, eu esperei ela ir embora, e aí eu falei, tá aqui, desse mês a lista das coisas que você tem que fazer. E aí eu falei, muito bom, muito obrigado, beleza, deixei ela ir, eu apertei um botão, eu esperei ela ir embora, e aí eu falei, tá aqui, desse mês a lista das coisas que você tem que fazer. E aí eu falei, muito bom, muito obrigado, beleza, deixei ela ir, eu apertei
tá feito. E ela virou pra mim e falou, não, para de sacanagem, André, faz aí esse negócio, eu sei que é chato, mas faz aí. Eu falei, não, é sério, tá feito mesmo, vem cá, vem ver. Aí eu mostrei a plataforma toda e realmente, no fundo, o que eu fiz? Eu ganhei 20 dias no mês e obviamente eu ganhei novas atribuições e isso me permitiu acelerar ali a minha carreira de uma forma efetiva, ou seja, o uso de um estímulo, o uso de uma frustração pode te beneficiar, desde que você canalize ela positivamente. O uso negativo faria com que simplesmente aquela energia ficasse ali minando, me corroendo por dentro. Tem uma frase de Shakespeare que eu gosto muito, que é a seguinte: raiva é o veneno que nós tomamos tentando matar o outro. E eu vou adaptar um pouco, se Shakespeare me permitir, e basicamente a adaptação que eu faço é: estresse é o veneno que nós tomamos querendo mudar o ambiente ou mudar as coisas. E de fato, isso não costuma fazer bem, nem para o ambiente, nem para nós mesmos e nem para aquilo que a gente precisa fazer. Se a gente puder canalizar essa energia ou até gerar essa energia, a gente vai conseguir ter um estímulo, uma energia adicional, mesmo nos momentos de frustração, mesmo nos momentos de baixa energia ou quando simplesmente parece que não há o que ser feito. De repente, você tem alguma ideia, como Michael Jordan fazia, de gerar um estímulo intencional, artificial, que você criou ali e que te beneficia. O importante, portanto, de forma resumida para você entender o conceito, é identificar o que te estimula e como trazer isso de uma forma benéfica para que isso te gere energia. É essa energia que, se você souber gerar, você pode utilizar de forma construtiva para acelerar na direção dos seus objetivos e surpreender não só você, mas todo mundo que está ao redor de você. Essa é a grande diferença das pessoas de alta e as de baixa performance, que ficam simplesmente esperando aparecer um ímpeto, uma vontade, uma força de vontade ali que de repente resolva tudo aquilo que ela precisa resolver, e essa força de vontade, ela é muito ocasional e, mesmo que aconteça, dependerá da sorte, do acaso, e depender da sorte para aquelas coisas que são importantes na sua vida tende a não ser uma boa estratégia. Então, se você quer fazer parte do grupo do 1%, essa é a dinâmica: olhar para os elementos ao redor de você e pensar estrategicamente como utilizá-los e, obviamente, construir padrões cerebrais que estão muito mais alinhados a você, porque em última instância são os seus padrões que determinam aonde você chega. Afinal, você não ascende para o patamar dos seus desejos, na verdade você despenca para o patamar dos seus padrões. Agora, se os seus padrões te dão sustentação, como esse caso, como esse exemplo, aí seguramente você está muito melhor equacionado do que a média das pessoas por aí. E, portanto, se você quer aprender a criar, fortalecer, estimular o seu cérebro e recondicionar os seus padrões cerebrais, aqueles que te levavam ao mundo da preguiça e procrastinação, para uma outra dinâmica, o padrão da ação massiva, então você tem que participar de uma aula gratuita aqui em brainpower.com.br/ação massiva, em que eu ensino exatamente isso, como você pode sim recondicionar os seus padrões para que você tenha muito mais intensidade, independente daquilo que acontece ao redor de você, porque você aprende a canalizar. Nessa aula eu vou te mostrar exatamente como você faz isso, com uma série de outros exemplos, além do Michael Jordan que eu te trouxe aqui, tá bom? Então entra aqui nesse endereço, eu te espero por lá, e se você curtiu, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa também a sua mensagem, a sua reflexão, qual insight que te veio, porque seguramente alguma ideia, alguma aplicação disso que a gente conversou, de fato veio à sua mente. E é exatamente na hora que você pensa em qual aplicação que você realmente começa a conectar o assunto com a sua realidade. É aí que você traz para o seu cérebro como algo concreto, como algo prático. Você fala, poxa, agora eu posso aplicar naquela situação, e você sai do abstrato e vai para a sua realidade. Então, pensa aí e deixa aqui embaixo nos comentários como você vai aplicar isso, qual raiva você vai usar, qual sentimento, qual estímulo que você vai inverter e, ao invés de se atacar, usar para atacar os seus objetivos. Deixa aqui embaixo, te encontro na aula. E se você curtiu, deixa aqui a sua curtida para a gente se encontrar no nosso próximo episódio. No Brain, No Game. Até mais.